Prosseguindo no curso Apocalipse, interpretando o Apocalipse versículo por versículo, o capítulo 11, versículo 19, o ponto 14, com o título O Espiritismo na Grande Tribulação 2. Um interessante artigo da revista Super Interessante que trata do falar com os mortos. O título, Vozes do Além, os mortos querem falar. Com a multiplicação da parafernália eletrônica nos últimos anos, não faltam opções para os mortos que quiserem enviar suas mensagens aos vivos. Até o home theater de sua casa pode servir de meio de comunicação com outro mundo. E eles vão contar tecnologias que as pessoas usavam, né? Até aqueles que faziam uso de rádio, dizendo que entravam ondas e eles tinham condições de falar com mortos. Serão coisas apresentadas aí na sociedade como propostas viáveis. O artigo prossegue. Durante 20 anos, Constantine Haudive gravou 72 mil vozes em fitas magnéticas. Não, ele não trabalhava num estúdio ou numa produtora de áudio. Dizem que os sons registrados por esse psicólogo e filósofo letão vinham do além. Ele era especialista em EVP, abreviatura em inglês de Fenômeno da Voz Eletrônica, uma das principais manifestações da transcomunicação instrumental, o contato entre mortos e vivos por meio de objetos inanimados. Haudive gostava tanto da sua coleção de frases e recados de espíritos que até hoje continua ajudando os estudiosos do assunto. O macabro dessa história é que ele morreu em 1987. A americana Sarah Stepp, autora do livro Voices of Eternity, Vozes da Eternidade, inédito no Brasil, afirma que volta e meia, Haudive aparece nas ondas do rádio e tem algum colega ainda em atividade na Terra, enviando mensagens em prol da divulgação do fenômeno. Olha só que coisa estranha, né? Então, isso sendo falado, vamos dizer, numa revista conceituada. Tá, já observei erros na revista Super Interessante, mas é uma revista muito conceituada. Então ele diz que hoje acontecem casos em que pessoas, vamos dizer, entram em contato com mortos através desse indivíduo que teria sido um dos maiores estudiosos desse tema. O comentário prossegue. Febre na década de 70, o EVP voltou recentemente das trevas graças ao filme Vozes do Além, de Geoffrey Sachs, de 2005. Ele conta a história de um arquiteto vivido por Michael Keaton, que começa a receber declarações de sua finada esposa em gravações caseiras. No início, ele é cético quanto à autoridade das vozes, mas aos poucos fica obcecado com a ideia de conversar com a amada que partiu. Nos anos 20, o americano Thomas Edison, o mesmo que inventou a lâmpada elétrica, previu que um dia o homem seria capaz de construir uma máquina para falar com os mortos. Ele nem chegou perto de patentear tal equipamento, mas despertou o interesse de cientistas e religiosos, principalmente os ligados ao espiritismo. Nas décadas de 30 a 50, ganhou força a tese de que os espíritos poderiam enviar mensagens por meio de rádios, vitrolas e outros equipamentos eletrônicos. E na parte do artigo vem com uma chamada, né? Sou eu mesmo. Em 1952, o frade franciscano Agostino Ernetti e o monge beneditino Pellegrino Gemelli copiavam cantos gregorianos num gravador de rolo. De repente, a fita arrebentou.
Gemelli olhou para o céu e, em tom de brincadeira, pediu ajuda a seu pai. Mais tarde, no meio das músicas, escutaram a voz do pai de Gemelli dizendo: certo, vou ajudá-lo, estou sempre com você. Bom, como é que esses padres vão reagir, esses frades vão reagir, né, a isso? Chocados, eles repetiram o experimento e a mesma voz disse: Tsushime, é claro, você não sabe que sou eu? Tsushime era o apelido de criança de Gemelli e ninguém além dele próprio e do pai sabia. Os dois contaram a história ao Papa Pio XII, mas o caso só veio à tona em 1994, pouco antes de Ernest morrer. Né? Bom, então, entre representantes da Babilônia apocalíptica, aparecem pessoas, vamos dizer, frade e monge, e de uma certa maneira eles consideravam viável aquele diálogo. Isso é muito estranho. É claro que era para eles, vamos dizer, pelo menos dizem serem seguidores da doutrina bíblica, não é aceitável que um cristão acredite em falar com mortos. Realmente esse cristão não conhece a doutrina bíblica. Certa vez no trabalho, conversando com, vamos dizer, era sobre religião, e uma das pessoas falava: qual a sua religião? Eu falei: não, eu sou evangélico. E aí o outro falou assim: eu sou católico. Eu falei: ué, mas você é católico? Esse dia você disse que acreditava na reencarnação. Ele falou: eu sou católico, mas eu acho justo a reencarnação. Ou seja, já é um católico espírita. Né? Então as pessoas, elas não têm, parece, um verdadeiro conhecimento da doutrina. Se eles te conhecessem, eles rejeitariam imediatamente essa possibilidade. O comentário do artigo prossegue. O acaso também pegou o produtor ucraniano Friedrich Jungerson. Em 1959, ele gravava sons de pássaros para um filme, quando captou o que acreditamos ser a voz de sua falecida mãe. Friedrich, você está sendo observado. Friedel, meu pequeno Friedel, você pode me ouvir? Impressionado, nos 4 anos seguintes, Jungerson se aprofundou no estudo do EVP e registrou centenas deles, tornando-se um dos pioneiros na área. Bom, eu estou colocando esse artigo aqui da revista Super Interessante para nós compararmos com o artigo anterior e o comentário que eu fiz. A tecnologia da Microsoft, se ela vai substituir essa tecnologia que eles tentavam através de ondas de rádio, tá ok? E vai estar no celular. Imagine esse tom de voz, a mãe falando: sou eu mesmo, meu filho, você não está me reconhecendo? Ou um pai usar um apelido que só ele usava para o filho. Como eu disse, os demônios sabem disso. Então é um tipo de engano que vai começar a impressionar as pessoas. Né? Vamos dizer, a esposa dele morreu, daqui 2 dias ela aparece falando algo que só ele e ela sabiam, né? Do que eles estavam fazendo ou iria fazer um pouco antes da morte dela. Como a pessoa vai interpretar isso? Vai interpretar como sendo real. Né? Mas na verdade, quer dizer, os demônios sabiam, então levando esse engano para a pessoa. O artigo prossegue. Rádios fora de sintonia, com aquele angustiante barulho de estática e o silêncio dos cemitérios, são os lugares preferidos do pessoal ligado ao EVP. Como estamos cada vez mais rodeados de eletrônicos, podemos supor que aumentou muito a chance de encontrar um morto desesperado para trocar umas ideias com os vivos. No século XXI, televisão, computador, videocassete, CD e DVD, fax e telefone celular podem conter uma mensagem do além com a mesma eficiência das fitas das primeiras experiências. Os espíritas são grandes incentivadores do estudo do fenômeno, por acreditarem na interação entre os mundos de lá e de cá.
E é claro, né, não existe a menor dúvida de que o Espiritismo vai apoiar o anticristo. Talvez seja a religião-chave, né, do anticristo, o Espiritismo, falar com os mortos. O artigo prossegue. Na falta de uma pessoa com poderes mediúnicos, os espíritos se manifestariam por meio das máquinas domésticas. Assim, o home theater da sua casa serviria de médio entre mortos e vivos. O que pensam os céticos disso tudo? Hoje, parapsicólogos sérios não se interessam por EVP, e a literatura moderna da parapsicologia não mostra qualquer evidência de paranormalidade nessas gravações, escreve o psicólogo americano James Alcock, integrante do Comitê de Investigação Científica das Alegações de Paranormalidade. As pretensas vozes seriam resultados da interferência de emissoras de rádio ou modulações cruzadas, quando os aparelhos eletrônicos captam acidentalmente transmissões em outras frequências. O EVP também surgiria de ataques de pareidolia e apofênia, mecanismos perceptivos que levam as pessoas a ver imagens e ouvir sons que não existem. Os cientistas batem pesado no fato de que as gravações mostram geralmente frases isoladas como "Alô, você está aí?" ou "Não estamos sozinhos", né? É só isso o que os mortos têm para nos revelar? Alguns cientistas desafiando. Ou seja, quando eu li essa parte aqui, eu ainda pensei, se os mortos começarem a falar coisas mais detalhadas, né, através de uma inteligência artificial como essa, as pessoas podem acabar caindo. O artigo prossegue. A polêmica entre defensores e detratores é tamanha que sobrou até para o padre católico Robert Landel de Moura, o primeiro brasileiro a fazer uma transmissão experimental de rádio em 1894, no alto da Avenida Paulista, em São Paulo. Os estudiosos da transcomunicação instrumental dizem que, paralelamente ao rádio, ele teria trabalhado numa máquina para falar com os mortos, inclusive teria obtido sucesso na empreitada. Já os céticos afirmam que, como o homem era um católico convicto, dificilmente teria tentado se comunicar com o além, um assunto que certamente desagradaria o Vaticano. Nós sabemos que esse é um discurso teórico, porque o Vaticano ele nunca conseguiu, vamos dizer, inserir uma heresia desse tipo, de falar com os mortos. Mas existem pais da Igreja Católica, entre aqueles chamados pastores que se desviavam e adoravam a Júpiter durante as perseguições. Então teve padres, né, que defendeu sim a conversa com os mortos, ok? Ou uma salvação após a morte. Alguma ação que nós poderíamos fazer para ajudar os mortos, né? Isso daí é um princípio já de espiritismo. Esses mesmos pastores desviados vão instituir, né, ainda lá no início do segundo século, eles vão instituir o que eles usavam no culto à Mitra, que era aqueles incenso, né, aqueles aparelhos de incenso que os padres usam até hoje. Você acha que o apóstolo Paulo usava isso? Pedro, Tiago, João? De maneira nenhuma. Timóteo? Não, aquilo ali foi inserido pelos padres que se desviavam e serviam a Júpiter e a Mitra. O comentário prossegue. Moura era visto andando com um pacote embaixo do braço, no qual guardava as peças do seu primeiro transmissor. Ele queria provar que era possível conversar com uma pessoa a quilômetro de distância sem o uso de fios. Hoje a comunicação sem cabo chega a ser banal, mas no final do século XIX soava bruxaria. Então alguns diziam também que poderia ser espiritismo. Bom, nós não sabemos o que há de real nisso, mas os fatos que estão sendo citados numa revista conceituada, né, numa instituição conceituada, que faz registro de um software para falar com
com mortos. Isso tudo é muito estranho, né? O artigo prossegue. Tanto que alguns paroquianos descontentes destruíram a oficina do padre inventor. Outros contaram que escutaram bate-papos estranhos do padre com uma caixinha de madeira. Né? Teriam dito que via ele conversando com a madeira. Poderia ser maluco, mas poderia ser um espírita também. Porque nós sabemos que a história da Igreja Católica é muito ligada ao espiritismo, até ao espiritismo celta. A Igreja Católica também se envolveu com o espiritismo celta, tanto que tem aquela cruz com o sol no meio, que é uma união da religião católica com a religião celta, né, feita pelo padre Patrício, né, aquele missionário católico que foi viver entre os celtas e fez uma união da religião católica com a religião pagã ali pelo quinto século da era cristã. O comentário prossegue. Mentes despreparadas para a revolução do rádio teriam concluído que Moura se comunicava com o além? É uma pergunta. Ou ele realmente tentou montar a sonhada máquina de Thomas Edison? Esse é mais um capítulo da eterna batalha entre a razão e a fé, na qual os fantasmas parecem ser os únicos que se divertem. Bom, saiu na revista Super Interessante, né? Eu retirei lá em maio de 2021. O artigo fala da prática que é comum a um pequeno grupo de pessoas, todos espíritas. A tecnologia que está sendo proposta, que poderá chegar aos celulares, não será vista como espiritismo, mas tudo indica que será usada com essa finalidade. Se essa tecnologia começar a ajudar as pessoas, né, levando engano para as pessoas, informações sobre outras pessoas, as pessoas vão ficar espantadas. Esse boneco realmente sabe das coisas. Só que a verdade, aquela informação está sendo transmitida por uma entidade maligna. Né? Essa é uma hipótese, não é impossível, né, que durante a grande tribulação tenha esse tipo de engano. Uma coisa que eu observo no espiritismo celta é que o espiritismo celta ele está escondido hoje, né, com uma áurea de salvação da humanidade. Como? Se você pegar a maioria dos filmes que falam de ecologia, falar dos encontros de ecologia, você vai encontrar uma série de símbolos celtas. Pode investigar. E a religião celta, o que ela tem a ver com a ecologia? Bom, primeiramente, vamos dizer, a ecologia é algo bom, né? Eu acredito que o homem deve defender o planeta Terra, porque a Bíblia diz que Deus vai punir aqueles que destroem a Terra. Mas os trabalhos de ecologia que estão sendo feitos, eles são ligados a símbolos celtas. Por que não usa símbolos de outros povos? Por que os símbolos celtas? Ora, a religião celta, nós sabemos como ela funcionava. É o pior tipo de espiritismo que já existiu na face da Terra. A religião celta era a religião dos vikings. Na religião dos vikings, os deuses eram a natureza, a árvore era Deus, e os homens tinham que ser sacrificados para favor desses deuses, para que eles continuassem mantendo o grande ciclo da vida. Ou seja, a religião celta, o homem ele tem que ser morto, tá bom? Para que seja mantido o equilíbrio da natureza. Então é estranha essa religião, essa proposta celta, que é sabido na história, ninguém vai conseguir negar, né? Tá bom? Os celtas eram os maiores representantes, outros povos também faziam isso, os astecas também sacrificavam pessoas, dizendo que se não sacrificasse aquelas pessoas, o sol morreria. Então os celtas eram os maiores representantes, mas haviam muitos povos, fenícios também faziam isso, tá ok? Então, esse tipo de tecnologia, combinado com uma atitude estranha de dar prioridade aos símbolos celtas, eles são símbolos que predominam em todo o trabalho de ecologia. Então,
tem algo estranho, algo para nós observarmos, né?